começou! E hoje sou aqui, Malboro Aéreo, com vocês. Estamos começando mais um vídeo. Aqui sou o Malboro com a Ellie aqui comigo. A Ellie, Alagoas. Alagoas. E hoje nós vamos comentar Ryan Santos. Nunca se esqueça dos 5 passos. Mão no ovo. Eita. Fone de ouvido. Volume no máximo. Alt Tab. Prestar atenção. E mão nos ovo. Para a maior experiência no seu vídeo, para que você consiga atingir a catarse e consiga ter a melhor experiência possível neste vídeo, tá, queridos? Muito obrigado a todos vocês. Acessem os links na descrição, tem a nossa plataforma, tem os nossos livros, e-books de R$10, livros maiores, tem de tudo aí, a nossa plataforma com 7 cursos, tá saindo muita coisa, e muito e-book, os e-books comentados que estão aí, estão lá na plataforma com e-books, né? E-books comentados, narrados e comentados por mim e o Baiano. E fora isso, vamos pro vídeo e começa! Hoje aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Ryan Santos falando a respeito de cuidado. Cuidado, né? Eu não sei o que tem no vídeo ainda direito, mas o nome do vídeo é Cuidado. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui desse vídeo, porque não tem mais nada na internet para ser reagido. Cuidado. E vamos interagir aqui com essa questão, vamos ver no que dá. Aqui com o querido Ryan Santos. Vamos de play. Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto das perigosíssimas ruas de Torrance, na Califórnia, ao som de Galinha Pintadinha. Deixa eu desligar aqui pra não dar copyright no canal. Tá botando a FD pra ouvir Galinha Pintadinha? Acho que sim. Não é satanista não, Galinha Pintadinha? Deve ser, não sei. Tudo preto é satanista, Galinha Pintadinha também deveria ser, tá ligado? Monetizado. Rapaziada, esses dias eu tava vendo um vídeo do canal Logos, que é um excelente canal, tá? De documentários, de mini documentários, canal Logos, falando sobre a queda Já viu esse canal Logos? Não. do Luva de Pedreiro. E aí esse vídeo me levou para um outro vídeo que fala dos 4 influenciadores mais odiados e 4 mais amados aí da internet em 2025. Até reagir pro canal, vai sair semana que vem ou na outra. E claro, o sociólogo Ryan Santos está entre os mais odiados. E a razão que o cara dá... Ele fala dele em terceira pessoa. Ele tá começando a falar em terceira pessoa, eu tô ficando Esse é preocupado com preocupante, isso, velho. O Ryan, ele bateu de frente com muita gente. De novo. Ele cultivou muitos inimigos. Tá falando dele em terceira pessoa mesmo. Ele cultivou muitos inimigos. Sim. Inimigos poderosos na época que ele desmascarava gurus e golpes da internet. Só que o vídeo de hoje não tem a ver com desmascarar gurus e golpes da internet. Ele tem a ver com idolatria. Toma! E eu tava pensando esses dias que eu cheguei num ponto da minha vida onde... Vamos ver se ele sabe o que é idolatria, né? Porque as pessoas confundem a idolatria com admiração. Sim. E com humildade. Sim. Então vamos ver se ele sabe sequer, que isso é uma confusão muito comum do brasileiro, que eu conheço. Isso muito também por causa do fruto do protestantismo, né? Uhum. Qualquer coisa é idolatria, tá? Né? Uhum. Você não pode ter a imagem de Maria, mas você pode ter a imagem do Goku. eu não Um pôster do Kiss. Né? Sim. Pior que eu lembro que eu tinha uma tia evangélica, tinha um boneco do Max Steel, ela não deixava ter, não pode ter. Não, mas daí é aquela... eu acho que é do começo daquela Universal mais hardcore, né? Que eu tinha que dormir de calça, senão o demônio vinha tentar. Tá ligado? tenho ídolos. 2, eu não admiro ninguém. Ok? E Isso não é uma coisa boa, tá, gente? Só fazer um esclarecimento aqui. Você não idolatrar alguém, isso é bom. Ok. Idolatria a si mesmo também. Sim, quando você não idolatra ninguém, não admira ninguém, você tá dizendo que você é... Tudo bem, idolatria é uma coisa. A admiração é outra. Mas... eu duvido que o Ryan não tenha uma auto-idolatria. Não exerça essa questão. Ou não tenha uma auto-admiração. Idolatria é uma coisa, admiração é outra. São duas coisas diferentes. Pode falar.
Se eu não me engano ainda, o Ryan já tinha falado que ele gostava, admirava o cara lá o Bruno Playhard, que é o dono lá da... Eu não sabia que ele era o dono da Loud, né? Eu lembro que ele fazia vídeo Clash Royale. É porque assim, cara, uma coisa que eu já. Eu tô tentando extrair alguma coisa do vídeo do Ryan, tá ligado? Mas assim, pra mim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ryan dos Santos é uma pessoa que um fingidor. Eu não acho. O fato dele estar falando dele mesmo em terceira pessoa sobre o sociólogo Ryan, pra mim, o sociólogo Ryan é apenas uma persona que ele tá criando. Sim, sim. Quando, por exemplo, na entrevista recente que ele fez com o 38, ele falou: olha, eu foquei esse último ano no meu canal em falar de coisas ruins e de deixar as pessoas fodidas. Achar que tudo vai dar errado. Uhum. Então, assim, ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Sim. No sentido da produção de vídeo dele, o tipo de mensagem que ele quer passar e o que ele quer ganhar com esse vídeo. Então, é uma pessoa que, estrategicamente, ele se move dessa maneira porque é uma coisa comum do pessoal do marketing digital, que vem do marketing digital fazê-lo. Uhum. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que quem nós estamos vendo aqui nesse vídeo do Renan Santos é parcialmente Renan Santos e parcialmente uma persona que ele está criando para executar um determinado papel nesse diálogo. Que eu tô usando persona mais no sentido de Jungiano mesmo, mais no sentido de criar uma parte do self dele que ele está exacerbando para ele tentar passar uma outra conotação naquilo ali que ele tá falando, com uma certa estratégia de atingir as pessoas de maneira específica. Então, assim, quando ele fala, por exemplo, que não idolatra de ninguém, não admira ninguém, idolatrar, é possível não idolatrar ninguém. Mas eu não acho que é possível não idolatrar ninguém até mesmo a si mesmo. Porque, por exemplo, nós temos que exercer idolatria no Senhor Jesus Cristo. Idolatria... Idolatria é outra coisa. Idolatria... É colocar algo no lugar de Deus, idolatria. Porque idolatria é então, é porque eu não acho que ele tá usando nesse significado, tá ligado? Mas, tipo, tu acha que ele tá usando... Não, de idolatria do não acho que ele tá usando grego... nesse significado. É porque não... Idolatria que ele tá usando, cara, no sentido comum, é tipo assim, botar alguém num pedestal. Isso. Tá ligado? Tipo, qualquer pessoa, qualquer coisa que seja num pedestal. Uhum. Seja o dinheiro, seja qualquer coisa, tá ligado? Uhum. É por isso que eu tô usando essa terminologia, tipo assim, Deus está no lugar dele. Nós temos que ter devoção a ele. Isso. É isso que eu tô tratando como idolatria. Porque esse conceito de idolatria que ele tá usando é um conceito várias vezes confundido e que vem com uma certa noção nietzschiana, tá? Então, assim, não tem não ter idolatria a ninguém, tipo, Deus não tá em lugar nenhum porque ele não está ali, tá ligado? Então, eu tô mais tentando lidar com esse termo dessa maneira que eu vejo que é o mais comum das pessoas usarem, tá ligado? Porque junto de idolatria, que vão dizer dos católicos, vem também dogmatismo e fundamentalismo. São três coisas que são sentencialmente quase sinônimas pra esse pessoal, tá ligado? Então, eu tô buscando tratar assim. Mas depois dessa exemplificação, explica o pessoal, então, Adanska, no sentido de uma boa definição, o que é idolatria? Idolatria na Bíblia, no catecismo e tudo, o mais se refere a você colocar algo no lugar de Deus, né? Você vem duas palavras, né? Ídolo e latria. Latria é um tipo de culto que é dado a algo de sentido de adoração, o culto de adoração, chama latria. E ídolo é algo que não é Deus, é isso que dá o nome, ídolo é isso. Ou seja, idolatria é você prestar um culto a algo que você só deveria prestar a Deus, mas que você presta a outra coisa, né? É nesse sentido que chamam... Que os evangélicos dizem que católicos são idólatras, né? Porque eles adoram um santo em vez de adorar a Deus. Ou no sentido que os pagãos são idólatras, né? Que eles adoram, sei lá, um pedaço de madeira ou deuses falsos no lugar do Deus verdadeiro, né? E por isso que tipo, eu tava com esse sentido em mente. Por isso que quando você falou, idolatria, porque a idolatria no sentido do catecismo, no sentido da Bíblia, é por definição pecado. Não, sim. Se você, porque adota-se que você vai botar alguém no lugar de Deus. Sim. Se a pessoa não tem o significado... Por exemplo, o Renan dos Santos, apesar de estar dizendo que está voltando ao catolicismo, eu não vejo substancialmente... As pessoas acham que voltar ao catolicismo, ainda mais uma pessoa que lê livros, como o Renan diz que lê, o voltar ao catolicismo precisa ser uma ação total do sujeito, né? Sim. Uma coisa é uma pessoa que mora no interior e escuta tudo que o padre fala e vai citar tudo que o padre fala. Sim. Outra coisa diferente é o Ryan dos Santos, que não vai aceitar tudo que o padre fala. Sim. É uma pessoa que lê livros, é uma pessoa que vai ter uma outra fonte de dizer que está se voltando ao catolicismo. Sim. Então eu não vejo nenhum tipo de atitude natural dele, uma exerção de atitude natural dele, de estar, de fato, se aprofundando
no sentido intelectual, porque ele gosta de aparentar que leu 2.000 livros. Quem leu 2.000 livros é uma pessoa que não vai escutar, dificilmente vai escutar o padre e vai citar do que o padre fala. Sim, sim. Né? A pessoa vai ter curiosidades, etc., sobre essa noção cristã, sobre essa noção do que é o catolicismo, do que é Deus, etc. Então, eu não vejo essa atitude natural dele. Tá ligado? Ele leu muito aqueles livros de autoajuda, né? Pra caraca. E esses livros de autoajuda, eles propagam mais ou menos, muitos deles, né? Que eu já vi, propagam muito a idolatria a si mesmo, inclusive. Sim, Tá sim, ligado? sim. A crença de que você é capaz de tudo. Assim, Santo Inácio de Loyola falava, né? Haja como se tudo dependesse de você e tenha certeza que depende de Deus. Sim. Então, tipo, existe essa possibilidade. Mas não é a forma que esse pessoal age. Não é essa forma Não que é. o pessoal fala sobre essas questões. O segundo ponto que ele tocou foi o seguinte, foi a respeito da admiração. A admiração é um quesito necessário do ser humano, tá, gente? É impossível você não admirar ninguém, porque você não é completo. Uhum. Então você necessariamente vai admirar alguém que é mais corajoso que você, mais inteligente do que você, mais amável do que você, né? Em todos os campos do que nós podemos observar como virtude, geralmente vai ter alguém que exerce melhor do que você essa virtude. Uhum. Né? E, às vezes essa virtude que você nem sequer tem, mas que você quer ter. Uhum. Então a admiração ela participa fundamentalmente dessa movimentação nossa espiritual e psicológica, que tem dessa diferenciação. Mas eu vou tratar as duas coisas como parecidas aqui, no sentido de admiração, que todos nós precisamos admirar alguém. Todos nós vamos admirar alguém, quer queremos ou que não queremos, ou nós vamos admirar Uhum. alguém, por necessidade. Agora, uma pessoa que não admira ninguém, com a idade que o Ryan dos Santos tem, isso, inclusive, enquadra em uma questão psicológica muito ruim. Parece ser um narcisista falando. Sim. Um narcisista, ele falaria, eu não admiro ninguém. Só um narcisista, em assim, um certo nível de narcisismo muito alto, que ele pode dizer que não admira ninguém. Uhum. Porque ele acha que tudo que ele é já é tudo que pode se ser. Sim. Mas você vai ver o que o Ryan resume talvez ter sucesso, né? Igual ele resume naquele bagulho lá com o 38. Viajar o mundo, comer mulher, ter muito dinheiro. O que eu acho que é o personagem. Sim. É por isso que eu tô falando. Eu não acho que o Ryan seja esse narcisista. Sim, sim. Eu não acho que o Ryan esteja nesse quadro de narcisismo. Tem um filósofo colombiano chamado Nicolás Gomes Dávila. Ele falava, ele escrevia em aforismo, né? Frases. Aí tem uma das frases dele, se não me engano, acumular o máximo de dinheiro, copular o máximo de vezes, ver o máximo de lugares. Esse é o ideário do homem de hoje. Ryan dos Santos. Ryan dos Santos caiu na caricatura dele. Sim, literalmente. Então, assim, eu não acho que o Ryan seja tenha esse nível de narcisismo. Até porque, aparentemente, ele gosta bastante da filha dele. E um narcisista que gosta bastante da filha, se ele fosse narcisista, eu estaria temerário em relação a isso. Mas eu não acho que é o caso dele. Porque eu não vejo esse tipo de conduta do Ryan sendo exercida. Então eu não acho que o Ryan dos Santos tenha esse comportamento per se. Não vejo traços o suficiente, apesar de ter traços o suficiente quando ele está exacerbando, como eu acho que ele está exacerbando uma parte do self dele, ele acaba exacerbando as partes de características individuais que levam a noções narcísicas. Sim. Mas eu não acho que é o caso do Ryan dos Santos, de ser um narcisista nesse nível de não ter admiração a ninguém. Eu acho que ele está fazendo uma afirmação flatus vocis, aqui impactante, que é o tipo de conteúdo que o Ryan vai tentar fazer para fazer com que quem assista a ele admire ele e venha, sei lá, investir em alguma coisa que ele fale, fazer algum curso que ele fale, ler, comprar algum livro dele, ou seguir alguma coisa que ele faz, ou até mesmo comprar uma consultoria do Ryan dos Santos. Ou pode ser, então, pior ainda, pode ser que o Ryan dos Santos esteja querendo ser admirável pelas pessoas de uma forma pervertida. Sim. E aí sim, aí nós estaremos falando de perversão séria, e aí sim nós estaremos falando de um narcisismo acentuado do Ryan dos Santos. Um narcisismo perverso mesmo, uma pessoa perversa que quer passar pelas perversidades um tom de enaltecimento. E aí sim seria um caso muitíssimamente preocupante, coisa que eu gosto de acreditar que não é, e não vejo características o suficiente para dizer que é o caso. Tá? Eu recomendo a todo mundo que está me assistindo a fazer algo parecido. Eu sei que é difícil, cara. Esse processo aí de diminuição da idolatria, ele começou em 2015,
quando eu ainda morava na Mansão Alfa, lá com o Mário e com o Gui, e eu fui no O início Mário- de 2016 para a Schwarzman. O Mário Schwartzman. Ah. Suíça para Ensinou cabala pra ele. realizar o sonho que eu tinha de conhecer o Paulo Coelho, um grande escritor brasileiro que morava em Genebra. Tu vê, E eu até Paulo Coelho. É isso que ele leu. Esse é um dos bagulhos. Pô, mas ele não tem 2.000 livros do Paulo Coelho, cara. Não, sim, não tô falando que ele só leu Paulo Coelho, mas tipo, desses escritores que tipo, ele acha, pô, esses aqui é os maiores escritores que tem. Tipo, sei lá, Stephen King, Paulo Coelho. Ah, então você veio bater o Stephen King, né, velho? Do nada. Pô, porque tem um bagulho doideiro de Stephen King, inclusive, lá no It. O Tem quê? uma cena de. Tipo, os personagens têm tudo. Tipo, 13 anos, 12 anos, é tudo criança, aí ele bota do nada que tem uma suruba. Cara, Pô, é foda, meu, velho. ele é doidão, cara. Caralho, vou matar o Stephen escrevi King. um livro sobre isso, sobre a tal Missão Paulo Coelho. Que a Missão Paulo Coelho, ela tinha... Na verdade, eu recomendo você ler esse livro aí. Cara, é o meu livro dos 11, o livro menos vendido. Só que ele é ao mesmo tempo o menos vendido e o mais profundo. E eu acho que esses dois... O mais profundo. Foi ver o Paulo Missão Coelho. Paulo Freire. Paulo Freire. Eles andam de mãos dadas. Eu fui à Suíça, numa época que eu não tinha dinheiro para ir para a Suíça. Fui à Suíça para cumprir a missão de conhecer o Paulo Coelho. É impossível você não ter dinheiro pra Suíça e ir pra Suíça. Teve, né? Teve dinheiro pra ir pra Suíça, né? Não me pergunte o porquê. Porque eu era um idólatra, eu queria ser um grande escritor brasileiro e viver de renda passiva. Cara, agora que eu lembrei, eu acho que ele fala isso pra ter impacto, mas eu vi uma vez no Twitter ele falando que ele era maior que o Machado de Assis. Não, e fala pra ter impacto. Que o. Ah, eles venderam muito menos que eu. Quando em vida, né? Porque se for considerar que o Machado de Assis vende até hoje, Sim, e ele morreu faz muitíssimo tempo. sim, perdurou por muito tempo. Eu não sei se Negro na Rússia vai ser tão vendido assim daqui a 200 anos. Sim. Só não tem como. E naquela época, eu ainda não sabia que viver como escritor, ele tinha menos a ver de viver com renda passiva, tipo, trabalhar uma vez e ganhar dinheiro para sempre, e mais a ver com o que sai da sua cabeça e da sua boca, ele vai afetar positivamente a vida de milhões de pessoas mundo afora. Então, nessa época aí, eu tinha o Paulo Coelho como ídolo, e tive outros ídolos ao longo da minha vida. Não dá pra ver aí do ângulo, mas a minha neném tá aqui atrás desse banco aqui. Eu tô levando ela pra Praia de Redondo, pra gente brincar na areia e no parquinho que tem lá. E a partir do momento que a Maia nasceu, eu parei de admirar, eu já não idolatrava ninguém, mas eu parei de admirar muitas pessoas pelo simples fato de que as pessoas, certas dessas pessoas que eu admirava não tinham filhos. E eu cheguei à conclusão que, cara, o ápice da vida de um homem e também de uma mulher é quando você passa o seu DNA pra frente. E aquelas pessoas como Danilo Gentili... Gente, é impossível o ápice da vida do ser humano ser a reprodução. Sim. A reprodução é uma coisa que até amebas fazem. Amebas conseguem se reproduzir. Sim. Pássaros se reproduzem, leões, tigres, tudo isso se reproduz. Sim. Você conseguir fazer filho, você está fazendo uma coisa que os primeiros homens, sei lá, das cavernas lá atrás faziam. Não existe nada de espetacular em você conseguir reproduzir a vida. Sim. Sendo muito honesto, não existe nada de espetacular nisso. Apesar disso, o ato, por exemplo, quando seu filho nasce, é um momento bonito, por quê? Porque existe toda uma idealidade construída sua e da sua mulher em relação à questão do que é essa criança. Então, quando a criança está já na barriga da mãe, a mãe convivendo com essa criança todos os dias, ela todos os dias pensa sobre isso. Sim. O homem, um bom homem, né? Vive a sua vida em prol de pensar como essa criança vai se desenvolver, ter Sim. dinheiro para conseguir sustentar isso. Ah. Então, assim, essa criança nasce com toda essa observação. Então, o que é bonito no nascimento da criança não é em si a reprodução. O que é bonito no milagre do nascimento dela, tipo, a gente poder gerar vida, é a nossa capacidade de conseguir entender o que nós vamos fazer, tornar aquele sujeito, aquele bebê, num sujeito digno.
E Sim. buscar, por exemplo, se você for católico, a salvação. Sim. Isso que é o bonito. É de você poder ajudar uma outra alma humana que está em seu pleno desenvolvimento e começo. Uhum. Não é o fato de ter reproduzido. Sim. Gente, sexo é pau na vagina. Sim. Não tem nada de surreal nisso. É um pênis ereto que entra numa vagina. Uhum. E esse pênis, em algum momento, ele solta esperma nela. Esses espermas chegam ao útero, Fecundam e... fecundam o útero. Em algum momento, essa criança vai nascer. Sim. É isso que é o nascimento. É isso que é a reprodução. Agora, o nascimento dessa criança, o desenvolvimento dessa criança, as nossas crenças sobre isso, o que nós vamos fazer com essa criança é o que é bonito daquilo, é ver o desenvolvimento, é guiar, é ver aquela coisa se dando, não coisa no sentido negativo, mas aquela coisa no sentido do objeto, do que está sendo ali, Uhum. aparente ali. Então, assim, esse não é o ápice humano. Por exemplo, se a gente for pegar, sei lá, Santo Agostinho, o tanto de pessoas que Santo Agostinho mudou a vida, tocou o coração, ajudou o Espírito Santo a levar para a igreja, para a crença, botar no bom caminho, ajudar essas pessoas. O número de pessoas que o Santo Agostinho ajudou é infinitamente maior do que o número de filhos que ele poderia ter. Sim. Esse conceito do Reino Santos é um conceito, vou usar esse nome, materialista, né, que ele tá colocando. Passado é pouco espiritual, essa questão do Reino Santos, porque a maravilha do nascimento está justamente nesse que colocou, né, a dimensão humana, na criação da pessoa. Né, o homem, e o ápice da vida humana está justamente na questão espiritual, né, o ápice disso está na... É só ver como os bichos tratam, né? Sim, O bicho cuida. Quando deu a idade, acabou, mete pé. sim, Tu entende? A gente nunca faz isso com o filho. não. Tá ligado? A gente nunca faz isso. O gato, depois de 3 meses que ele tá ali cuidando, ele vai embora como se não existisse mais aquele bicho ali. É um Sim. gato como qualquer outro. Não existe identidade pros gatos, tá ligado? Sim, Esse aqui é meu filho. Não existe Sim. isso. Existe o filhote, e depois que deixa de ser filhote, acabou. Sim. Acabou. Acabou. Mas eu te cortei, desculpa. Não, relaxa, mas é justamente isso. Esse conceito do Ryan Sanders é um conceito muito materialista. A plenitude da vida está justamente naquilo que a gente chama de eternidade, né? A eternidade era definida como a posse perfeita e plena da vida. Na filosofia aí, na teologia desde lá, Boécio, esse pessoal, Santo Agostinho, essa gente toda. Qual o conceito? Eternidade, Ah, tá. entendeu? Ainda tem isso, né? Você tá dando vida a um ser que tem alma que vive na eternidade. Uhum. Você prometer para o homem, né, essa noção materialista, né, essa noção de uma vida puramente humana, vamos colocar assim, E essa completude, né? sim, é trair o próprio ser humano, né? Porque a parte mais nobre do ser humano, que é o espírito, a alma dele, chama ele a uma coisa mais do que uma vida meramente humana, chama ele a transcendência. E o Ryan Sanders ia falar, passar DNA adiante. Isso é uma coisa animalesca mesmo, né? Não, ele tá se comportando como animal aí. Sim. Até porque, e eu até me questiono por que tá levando a filha dele pra brincar se a completude se dá no momento que você que você reproduz. Já Sim. reproduziu, filho. Vai reproduzir mais. Sim, já reproduziu. E assim, Ryan, se tu não admira ninguém porque as pessoas não têm filho, tu devia admirar pais de famílias numerosas. Como é que o cara conseguiu ter uma esposa, coisa que você não tem, né? Uma esposa e vários filhos, uma família fecunda. Como é que o cara conseguiu criar uma linhagem, por exemplo? Imagina, Ryan, você pensar nas grandes linhagens que geraram... tem gerações de famílias que têm 500 anos, 300 anos. Até aquele lá do Império Austro-Húngaro, qual é o nome? Os Habsburgos. Existe até hoje, né? Até hoje. Incesto, que Depois pesquisa aí, queixo Ravensburgo. Sim. Maxilar lá dos Habsburgos, esse pessoal todo... Mas como você imagina essas famílias? Você devia admirar essas pessoas. Eles passaram um DNA que tu não sonha, que tu acha que tu não imagina, tu não consegue conceber passando adiante. Já imaginou o que é ter, sei lá, a linhagem de Carlos Magno? Tinha um cara alemão que era o Paul von Hindenburg. Ele ficou conhecido como o cara que botou o bigodudo na chancelaria, né? Mas ele conseguia traçar a linhagem dele ao Carlos Magno. Imagina tu ser o Carlos Magno, Railson. Não só isso, se é só reprodução, por que não incesto, né? Sim. Cara, essa foi a compreensão que os Habsburgos chegaram, né? Se a questão é manter o sangue e continuar a linhagem, por que não incesto, né? Sim. Até porque ele, o 38ão, eles falam bastante dessa questão da dificuldade de achar uma boa mulher. Então, se você cria, né? Tá todo mundo ali, o primo, sua prima ali, tá todo mundo ali perto.
e tá todo mundo criando adequadamente, e no mundo não vai ser achado ninguém puro, então o puro tá dentro da família. Então vai ser reproduzido dentro da família. Uhum. Eles não entendem que essas concepções deles chegam a isso, porque é puramente animalesca. Sim. O que o Reino de Saúde está propagando e afirmando é algo que nem os animais, inclusive, acreditam. Sim. Os animais, eles têm um filho, isso, na verdade, acreditam. Acabei de pensar que acreditam. O que é que o gato faz? Ele sai de uma reprodução para outra, infinitamente. Sim. Porque é o máximo que o bicho pode fazer. Sim. Qual é o máximo de contemplação que um gato pode fazer? Ter um número máximo, no sentido biológico, ter o maior número de Filhotes. gatinhos possíveis. Então é uma perspectiva extremamente animalizada. Animalizada. Se você tem 10 filhos e os 10 filhos são assassinos, cara, é pra você ter parado no primeiro. Que Sim. péssimo você ter reproduzido. Que horrível. Que horrível. Se você só gerou bandidos, ladrões, que horrível foi. Sim. Mas que bom que eles são humanos e o mundo, Deus pode acessá-los. Não deu o mundo. Sim. Deus pode acessá-los e as boas pessoas no mundo podem ajudá-lo. Mas imagina se fosse que nem animais, tá Sim. ligado? Sim. Isso não existiria, que esse é o componente humano. A capacidade que a gente tem de ajudar as pessoas, Sim. tá ligado? Quem é o único bicho na porra da história toda, na fauna e na flora, que busca a cura e que fica com os doentes? Somos nós. Os seres humanos, sim. Encontraram Isso foi uma coisa que marcou recentemente na arqueologia. Encontraram um bagulho muito antigo, uns ossos muito antigos, que o osso do cara tava quebrado Ah, e sim, se sim. reconstituiu. Eu já vi. Isso significa que cuidaram dele. Sim. Tu entende? Uhum. Tipo, naquele momento ali, numa desgraça, eles cuidaram e mantiveram uma pessoa troncha, que Uhum. tava com a perna quebrada. Uhum. Um bicho jamais faz isso, cara. Não sei se vocês já tiveram animal de estimação, eu já tive muito cachorro. Quando os filhotes nascem e nascem com algum problema, alguma doença, a fêmea come. Pra não prejudicar os outros filhotes. Nós não fazemos isso. Nós cuidamos. Uhum. Quando nasce de 6 meses, a gente faz o quê? A gente entuba, faz tudo pra criança poder viver. Sim. 7 meses, quando nasce com doença, a gente faz o quê? A gente tenta fazer com que essas pessoas, essas crianças, tenham uma boa vida. A gente cura as pessoas. Os animais não curam uns aos outros. Tá ligado? Não curam uns aos outros. E por que eles não cuidam uns aos outros? Porque a preocupação é a reprodução. Sim. Porque eu vou cuidar de um filhote, ou de 2, ou até mesmo de uma ninhada doente. Se eu posso sair dali, deixar morrer, e depois cruzar de novo. Sim. E ter um bom. Né? Uhum. É uma visão extremamente animalesca, cara. Limitado pra caraca. Tipo, historicamente limitado. Tudo limitado. É animalesca porque reduz o homem a seu ambiente animal. Sim. É E ele pequeno. não. E ele não corresponde. Eu acho que ele não acredita de fato nisso, Não, porque não ele acredito. ele só tem uma filha. Sim. Não tá reproduzindo doidado. Sim. Não, botava a porra aí, um monte de negócio e sair. Nos Estados Unidos tem isso, pô. Sai vendendo e fecundando um monte de mulher com negócio in vitro também. É o que o Sim. moço tá fazendo. Sim. Paulo Coelho, que, porra, profissionalmente foram grandes expoentes ao ponto de eu admirá-los, meio que ficaram pra trás porque não deixaram um legado físico, humano no mundo. Deixaram um legado profissional. E aí, cara, o que eu quero dizer com essa introdução toda de Missão Paulo Coelho, de Danilo Gentili e da minha filha ter nascido aí em 2023 é o seguinte. Cara, eu nunca escondi que eu não gosto muito de ser parado na rua e quando alguém pede foto pra mim. Não gosto, já falei isso 1000 vezes. Vírgula, quando me param, cara, eu dou a maior atenção possível, sorrio, tiro foto, brinco, troco ideia, tá? Isso não quer dizer que eu gosto de fazer isso. E a razão disso não é por eu ser perna, eu ser desumilde, eu ser escroto. Por quê? Porque aquilo ali é apenas um exercício de idolatria, ok? E pra mim, idolatria é um nível muito avançado de satanismo. Por quê? É complicado, cara. Como está certo e errado ao mesmo tempo, né, cara? Sim. Aulas de como está certo e errado ao mesmo tempo.
quê? Porque, cara, você, como um ser humano, você não pode idolatrar a um ser humano. Ok? Porque, cara, tem que idolatrar. Mas você pode admirar as pessoas. Sim, Pedir admiração. uma foto sua, Rayan, ou conversar com você na rua, você não acha que é idolatria, cara. Não, Você só não é não gosta que possível. façam isso, velho. Tá tudo bem, você acha que essas pessoas são menores do que você, porque você acredita que se a pessoa gosta do que você faz, ela é insignificante. Sim. Ela é uma pessoa fraca, burra, que está precisando de ajuda. Sim. É isso. Tipo, puramente isso. Tipo, você acha que essas pessoas são menores. Tipo, você acha, no mundo corporativo, no mundo desses magnatas, CEOs, etc., quem presta reverência ao outro é porque acha que o outro é superior a ele. Inclusive, o Hans Santos falou que hierarquia pra ele funciona assim. O cara da hierarquia de cima come de baixo. É quem mete no cu do outro, de baixo. Quem dá o cu tá abaixo na hierarquia. Então ele acha que todo mundo que vai falar com ele na rua quer dar o cu pra ele. Caraca. É isso. Tá abaixo da hierarquia. Isso é o mundo corporativo. Isso é o mundo das grandes indústrias. Quem tá abaixo do outro dá o cu pra ele. É essa a forma de vida que você tem. É a forma que você enxerga o mundo. Quem dá abaixo, se sucede ao ponto de ter que dar o cu. É isso. Ele falou isso no 38. Conversando com o 38. Ficou desajeitando. E ele é o chefe do Junior Masters. A Deus só. E se você não acredita em Deus, idolatre você mesmo. Não idolatre outros seres humanos. Idolatra você. Tá vendo? Tô vendo. Por isso que eu falei de idolatria. Tu viu porque eu falei de idolatria? Tu viu agora que eu tô certo e tu tá errado? Sim. Ele não sabe usar as palavras. Então, a pessoa que me para na rua, que puxa meu saco, que pede foto, cara, eu não estou puto. Eu não estou puto pela tietagem em si. Porque, cara, se você tem carreira pública e fala para uma câmera e tem relevância, cara, a tietagem é uma métrica de sucesso. Significa que o seu trabalho está sendo bem feito. Por que eu fico puto com tietagem? Exatamente porque o meu trabalho não está sendo bem feito. Por quê? Porque eu sempre coloco na cabeça das pessoas, cara, não idolatre. Não idolatre outro ser humano. Não se coloque a um patamar inferior a outro ser humano que mija, caga e bate punheta igual você bate. Ok? Então, quando eu vejo alguém que, porra, da boca pra fora, me admira, exercendo, fazendo algo que, cara, ela sabe que tá errado, eu fico assim, puta que pariu. Significa que a minha mensagem não fixou na pessoa. E tem uma segunda derivada que é a seguinte, cara, a pessoa que é sua fã, ela é sua fã porque ela queria estar onde você está. Entendeu? Então, existe uma linha muito fina, muito tênue, muito cinza entre o fanatismo e a inveja. Tá vendo tu? É que ele tá abaixo. Sim. Eu acabei de falar. Isso é a visão comum, corrente, no meio que o Rayan viveu. Ele acha que quem vai te admirar, quem vai falar contigo e tal, tietar, é porque tá abaixo de tu. Uhum. Você é um ser humano abaixo de mim. Uhum. Porque como ele não reconhece nuances, ele não acredita que um cara admira ele porque tem algo nele que o cara acredita que tem nele, que não tem no cara que tá assistindo. Mas tem coisas que tem nesse cara que eu tenho, por exemplo, aqui no Autolinguagem. Tem uma porrada de gente que gosta da gente. A gente usa fã, a palavra fã, mas é de um jeito errado, né? Fã vem de fanático. Uhum. Né? Eu não acho que tem ninguém fanático pelo Autolinguagem. Ou por Marlboro AL. Mas tem muitas pessoas que gostam do nosso trabalho, acompanham, que vêm falar conosco, etc., que são pessoas que em várias instâncias são muito virtuosas além do que eu posso ser, ali que eu sou hoje. Sim. E tem gente que é superior em certos aspectos, em outros, né? Você pode admirar em certos aspectos alguém e não admirar outros. Você pode admirar alguém por conta de um determinado aspecto, por exemplo. Por exemplo, eu sou gordo e fumante. Sim. Não acho que tem pessoa que diz, caramba, é tão legal um hambúrguer gordo, tá? Não acho que seja o ponto da pessoa, tá? Uma vez o cara gosta do seu conteúdo. Sim, Tu tá emagrecendo, né, cara? que substância... Tu tá mais magro, velho. Infelizmente. Tô ficando só puro ódio, Sofrimento. Mas é isso que acontece. sofrimento e O raiva. gordo, quando emagrece, ou a personalidade, por exemplo, Gaveta. A personalidade do Gaveta é ser magro. Ser ex-gordo. Jovem Nerd, ser ex-gordo. David Jones, ser ex-gordo. Só que ele fez uma bariátrica, né? É, ele tá no bariátrico, isso é verdade.
Não, esse pessoal vai variar, tudo tem muito suspeito com eles. Tipo, Fica tudo aviadado, cara. a personalidade vira ser ex-gordo, cara. Ah, eu sou ex-gordo. Tu tava falando. Ah, eu tava falando, verdade. Agora, Ryan Santos, um monte de gente foi muito superior a você em termos de ter família, em termos de filho, passar o DNA adiante. Tu devia admirar, por exemplo, pessoas como, sei lá, tu quer passar o sangue adiante, sei lá, admira Carlos Magno. Tu sabe quem foi Carlos Magno? Tu estudou, né? A Laurentino Gomes. Esse é o historiador dele, né? Esse historiador popular, assim. Hugo Capeto. A dinastia Capeta existe até hoje no sangue lá dos Bourbon. Vai ver estudar as famílias, as linhagens do Estado absolutista, né? É, porque se for pra seguir esse elitismo porco aí, pueril, é esse caminho aí, velho. Vai estudar a linhagem dos imperadores chineses. Todos eles mantiveram o DNA deles até hoje. Que coisa de doido, cara. Entendeu? As dinastias europeias, as grandes famílias aqui do Brasil, né? O que não é uma visão católica, né? Não é a visão católica. Porque tá voltando o catolicismo, né? Escuta isso. Então. Por exemplo, sabe? Por exemplo, aquela atriz lá da Globo, Marina Rui Barbosa. Ela tem um sobrenome Rui Barbosa. Ela é literalmente descendente, tetraneta do Rui Barbosa. O cara passou o DNA dele para mais de 100 anos. O Rui Barbosa, o ministro aqui, o grande parlamentar brasileiro, tudo, mas olha só, ele manteve um legado político. Ele era maçom e católico. Você vê que a parte de pai do meu pai, o nome José Augusto, tá há mais de 200 anos? Então, tu vê? Tu vê? Por exemplo, família Cavalcante de Albuquerque. Descende lá do Félix Cavalcante de Albuquerque. O cara manteve o DNA dele. Que eu desde também lá, tenho Cavalcante. desde mais de 400 anos, Ryan. De onde vem a tua linhagem? Cara, minha família, parte de mãe, é Albuquerque Cavalcante. Cavalcante de Albuquerque. Mas é isso, entendeu? O cara manteve. João Pessoa. João Pessoa recebe o nome, a cidade da Paraíba recebe o nome por conta de João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Então a minha família manteve, aliás, né? Manteve. Entendeu? Então, tipo, Ryan, tem pessoas que tu tem que realmente admirar mais. Tu tem que ver, cara, esse cara fez uma coisa que eu não fiz até hoje. Com 30 anos, Félix Cavalcante de Albuquerque veio lá da Itália pro Brasil, tinha mais filho que você. Tu tem quase 40. Ou mais de 40, sei lá. Acho que ele tem 38. Entendeu? Ele tem 38. Não, acho que ele tem 34, 36. Entre 32 a 38. Tá, Seguro 34 a 36. Essa gente é muito mais filho que você, Ryan. Ah, Carlos Magno. Carlos Magno, por exemplo, tinha concubinas. Ah, mas eu não tenho esposa. O Carlos Magno tinha concubinas. Ele teve concubinas, né? Então ele teve vários filhos. Entende? E o legado assim, da formação da Europa, se for pensar, a formação dos países europeus, o Ryan, se formou a partir da disputa entre diversas casas. Os filhos de Carlos Magno disputaram quem que vai ficar com o reino. Aí dividiu o reino em dois, aí depois dividiu o reino em três. Aí depois do reino em três, dividiu o reino. Teve um papado que teve uma treta assim, não foi? Teve. Que o Papa morreu, o outro quis jogar o corpo dele em outro lugar, que era de outra família. Sim. Então, tipo, tudo isso. Aí depois fragmentou ali. Um filho dos Carlos Magno teve vários outros filhos, fragmentou em 10 bagulho diferente. E isso gerou, sabe o quê? Depois, a Alemanha. Carlos Magno é o pai da França também. Carlos Magno é o pai da Europa, da Espanha. Tu entende que diversas pessoas no mundo inteiro têm um sangue dele. Gengis Khan. Vai falar dessa gente? Esse cara passou o DNA muito mais adiante que você, Ryan. Muito mais. Tu devia pensar, cara, o que esses caras fizeram? Que merda, hein? Se tu passar, eles passaram o DNA muito mais adiante, cara. Muito mais adiante, pelo amor de Deus. Entendeu? Quantas pessoas hoje são descendentes do Dom Afonso Henrique de Portugal? Muitas, sabia? Muitas famílias são descendentes do Dom Afonso Henrique de Portugal. Então, assim, cara, Rainha, tem que ver mais isso. E não tô falando nem de. Tô falando de genealogia ainda, né? Não tô falando de haplogrupos de não sei o quê, não. Tô falando do conceito mesmo de povo. Tipo, criou não só pessoas mesmo, né? No sentido de deu origem, pessoas com sangue daquela, mas que gerou impactos culturais até. Então, o legado, impactos culturais, espirituais, impactos que afetam até hoje. Por exemplo, Carlos Mateus um monte de filho, isso gerou países. Tu é primo do Ciro Gomes. Gerou país. É. Não. Tu é. Deixa eu ver, ó. Inclusive, eu descobri que a família Calado e Gomes são duas grandes famílias do Ceará. Do Ceará, sim. Do Ceará?
Meu lado calado vem do Pernambuco. Do Ceará. Foi pro Ceará depois. Foi pro Ceará. Tu tem Calado e Gomes. Gomes. Toma. Toma. Aprendi isso faz pouco tempo. Cara, não foi um, nem dois, nem três alunos meus. Oi, Maia. Mamar? O que você quer, Maia? Que foi uma língua, né? Ela quer que eu bote a música da galinha pintadinha? Calma aí, papai vai terminar de gravar esse vídeo. Não tá entendendo. Então não foi uma, nem Yeah. duas, nem três pessoas que começaram como minhas fãs. E aí eu trouxe Ele já pensou em comprar um fone pra ela? Você? pra perto. Eu trouxe pra perto. E aí, cara, eu fiz algo que a pessoa não gostou. E assim, aquele fanatismo todo se converteu em um ódio gigantesco. Então, é um fanatismo extremo. Você aperta o botão, você odeia aquela pessoa de uma maneira extrema. E eu acho que aconteceu isso, entre aspas, na voz passiva e na voz ativa. Olha só, eu idolatrava o Flávio Augusto lá. E aí, ele fez uma... Esse problema do Ryan. O Ryan, porque pra ele realmente só tem gente viva. Ryan, tu só tá aí onde você tá porque um monte de gente morreu. Que um monte de gente deu a vida, um monte de coisa. Entendeu? É por isso que, por exemplo, pessoas de países inteiros honram a memória de certas pessoas. Por exemplo, na Itália honra a memória dos soldados brasileiros que morreram na Segunda Guerra lá, que salvaram diversos vilarejos. Né? Por isso que países têm os tais os heróis nacionais, os grandes homens da época. Entendeu? É por isso. Não é... você pode chegar, dependendo ideologicamente, o nacionalismo, por Sim. exemplo, pode se tornar uma Chega religião. doideira. Você se torna uma religião, Até né? por isso eu acho que também tem essa questão da beatificação na igreja, né? Sim, Uma Entendeu. devoção local ali. sim. A memória que tem ali daquelas pessoas que deve ser preservada. Jesus, quando ele instituiu a Eucaristia, ele fala, fazer isso em memória de mim também, Sim. né? Ou seja, para sempre também lembrarmos. Não só tomarmos parte do banquete eterno, mas também lembrarmos sempre. Ou seja, isso é algo que acontece realmente, é algo que acontece também a nível espiritual, é algo que acontece também a nível de memória. Abarca tudo, abarca a memória, abarca a física, abarca tudo. Me machucou muito, uma trairagem grande. E da mesma maneira que eu admirava ele, eu apertei um botão e ele virou o maior diabo à face da terra, a ponto de eu recrutar pessoas para revirar o passado dele inteiro e mostrar que tinha um monte de sujeira no passado dele. Entendeu? Então, toda a idolatria, ela tem uma ponta de inveja, tá? De você querer estar onde aquela pessoa está. E o que eu vou falar agora não se aplica para todo mundo, mas se aplica para quem venceu na vida, quem está num pedestal. Cara, não se aproxime dos seus seguidores. É você aqui e eles lá. Okay? Erros que eu cometi ao longo do tempo foi transformar seguidor em amigo. Transformar cliente em amigo. Seguidor é seguidor, amigo é amigo, cliente é cliente. Tem que colocar em cestinhas diferentes. Entendeu? Mas o resumo de tudo que eu quero falar para você hoje é... eu espero que você chegue num nível de maturidade e de hombridade tão extremo, tão grande, que você não vai nem idolatrar, nem admirar pessoas, porque isso significa que você é suficiente, tá? E eu, depois de muito tempo... Você é Tô até suficiente. emocionado aqui, cara. Depois de muito tempo correndo atrás... Isso tem um nome, inclusive. Tem feminino. Oi? Não, na questão tudo aí, é soberba. O pecado de Adão principal, né? Ali caiu pela soberba. Santo Agostinho fala isso, né? O homem caiu pela soberba. E justamente porque caiu pela soberba, conveio que Deus viesse ao mundo e redimisse o homem pela humildade, que foi o que Jesus fez. Sim. E correndo atrás do meu próprio rabo, eu só fui descobrir que eu era suficiente dos 33 para os 34 anos, quando essa pessoa aqui nasceu. Veio. Você quer a música da Bluey? Vou botar a música da Bluey aqui pra você, ó. Bluey! Então é isso. E, cara, tudo que eu falei agora, ele pode enfraquecer o meu negócio atual, que, cara, coloca o produtor de conteúdo num pedestal e vocês todos aqui embaixo. Mas foda-se, tá ligado? Foda-se. Eu já tô com boi na sombra, e essa mensagem de hoje, ela vai me fazer muito melhor do que, tipo, farmar gado
e deixar vocês aí dependentes de mim. Que é o seguinte: você não deve idolatrar outro ser humano. Você não deve ir para um estádio e ficar batendo palma pro Neymar, pro Bater Gabigol, palma? pro Pedro, Não pode cantar parabéns. Não faz nada, cara. Nem parabéns, mas pode, né, velho? pro Yuri Alberto. Você não deve ir para um show e ficar idolatrando a Lady Gaga ou quem é que fosse, entendeu? Não. Porra, você vai num show pra curtir a música e os caralho a quatro, ok, mas você tem que lembrar que aquela pessoa é um ser humano igual a você. Ela não tem nada acima de você, não tem nenhuma virtude a mais que Mas você. é isso que eu falo, entendeu? As pessoas. tipo, Cara, tu viu que falou alguém, velho? Foi isso lá atrás, velho. Porra, você vai num show pra curtir a música e os caralho a quatro, ok, mas você tem que lembrar que aquela pessoa é um ser humano igual a você. Ela não tem nada acima de você, não tem nenhuma virtude a mais que você. Nenhuma Tu virtude. viu? Negou o que eu falei lá atrás, velho. Sim. Cara, ele acredita que não tem ninguém que tem mais virtude do que ele, velho. É Sim. impossível esse cara conseguir. Caralho, esse cara. É impossível, ele não consegue ver nenhum santo, Deus, Jesus. Ele não vê a história de ninguém, ele não. Ele tem uma visão assim. Míope, né? Ele não vê. Ele não. Caralho. Tu ia falar alguma coisa. Não, o Ryan Santos, ele. Aí ele não. Mas é isso aí que eu ia falar. Não sabe ver nenhum santo, ninguém que ele veja, tipo, cara, esse cara é muito melhor que eu. Ah, não teve filho. Ô, Ryan, até nisso daí, não ter filho, tem gente que teve muito mais que você. Perpetuou muito mais legado de sangue. Tem gente que combinou, cara. Legado de sangue, legado político, legado cultural, legado religioso, legado tudo. Tudo. Entende? Cara, meu Deus, terrível, Ryan. Terrível, Ryan. A visão do Ryan Santos é uma visão míope. Ele não consegue ver para além do nariz dele. Ele se colocou no pedestal, só que Deus vai jogar ele de outra forma. Espero que ele veja, ele se desperte em algum momento. Woke. Ele se desperte em algum momento pra ver as pessoas. Ou talvez ele durma um pouquinho mais, né? Talvez ele durma, vai ficar. Porque se ele deixar só o que é natural do homem, do que Deus nos deu, Sim, talvez ele flua mais do que ele Ele tá flua acordado. melhor, Tá muito sim. acordado. Talvez seja isso. Tá muito acordadinho. As Só pessoas relaxar um sentem. pouquinho, acho que. Porque o negócio que, tipo, é isso, né? As pessoas, tipo, parece que eu falei contigo ontem, né? As pessoas precisam precisam ver o que é um gênio, Sim. né? Porque hoje isso tá muito em falta pra visão das pessoas, porque hoje qualquer pessoa vira um gênio, né? Renato 38 é muito inteligente, Ryan Santos. É acostumar com um nível muito baixo, né? Por conta de uma certa escassez que parece que hoje existe, pelo menos aos olhos das pessoas parece que existe, né? Então as pessoas não estão acostumadas com alguém realmente grande. Não estão acostumadas com alguém realmente. Por exemplo, o pessoal ficou reclamando lá, eu vi depois do. Até acostumar. As pessoas às vezes se acostumam, inclusive, a diminuir as pessoas que são realmente grandes, né? Por exemplo, teve aquele. O santo agora que vai ser canonizado, o Carla Cutis. Uhum. O pessoal ficou zoando, né? Ah, mas ele se vestia de Homem-Aranha, nossa. Tipo, com uma coisa bem próxima, né? Como se Santo Agostinho virou santo pelo que ele se vestia, né? Sim. Mas, não pelo tipo, que ele era. parece que as pessoas. Falta para as pessoas ver de fato essa questão de buscar enxergar ali grandeza mesmo. E ver de fato pessoas grandes, né? Espero que uma hora chegue um santo aí que indubitavelmente seja grande. Indubitavelmente as pessoas vejam, meu Deus, quem é Ryan Santos? Porque existiram essas pessoas. Pessoas que morreram, muitas delas. Pessoas que têm a sua memória honrada. Por exemplo, o Ryan, só acho que tu é maior que Paulo Apóstolo? Não, mas é porque esse pessoal. Deixa eu só terminar esse vídeo aqui que a gente termina esse ponto. Entendeu? E aí, por que isso acontece? Porque a mídia, Hollywood, entendeu que criando ídolos na Terra distanciam as pessoas da verdade verdadeira do mundo. Você sabe quem é a verdade, o caminho e a vida. Entendeu? Então, Então, rapaziada, eu espero que essa mensagem fixe aí na sua cabeça, que você pare de idolatrar influenciadores, jogadores de futebol, músicos, cantores, políticos, ok? E idolatre mais a Deus e a você mesmo, porque você foi feito em imagem e semelhança dele. É a mensagem que eu quero passar hoje pra um cara que, porra... Cara, ele chegou na heresia boa aqui, tá? Sim.
Chegou na heresia boa aqui, tá? Sim. Batalhou muito, teve uma jornada de autoconhecimento muito longa e chegou à conclusão que ele é suficiente depois que teve filha. E não idolatra mais ninguém. E é uma pessoa suficiente. Então não idolatre outros seres humanos. E não me peça foto na rua. Não penso. É isso aí. Valeu. Todos pediram Não, foto pessoal, pro cara na rua, o cara caiu na heresia. Porque pediram uma porra de uma foto. Vamos lá, pessoal. Inclusive, em continuidade que o Adams que eu tava falando aí sobre Paulo, sobre São Paulo, por exemplo. Só organizar algumas coisas aqui sinteticamente pra vocês, tá? Primeiro, você realmente não deve idolatrar ninguém. No sentido de definição da igreja, por exemplo, no catolicismo e no cristianismo. Idolatrar, como a Deus visitou, é colocar alguém no lugar de Deus. Sim. Isso é um problema. E qual foi a heresia que eu tava comentando? O Renan dos Santos está dizendo que o único que deve ser, o único ali, a verdade, o caminho e a salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos criou em mais semelhança, então se nós nos idolatrarmos, né? Porque tem alguma coisa dentro da gente que é Jesus, Sim, e a gente né? vai estar A gente vai estar idolatrando a Jesus, e aí então a gente chega a Jesus. Isso. Nós personificarmos Deus, Sim. tá? É essa heresia que ele cai aqui. Mas o tópico que a Danska tocou ali, São Paulo, que é o negócio que eu falei que ia comentar, muitas pessoas interpretam como se São Paulo, São Pedro, os apóstolos tivessem superpoderes. Quando chegou para eles, nosso Senhor Jesus Cristo chegou neles, ele tivesse dado algum tipo de poder. As pessoas enxergam os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo como se fosse o X-Men. Sim. É um grupo de mutantes ao redor de Chico Xavier. Professor Xavier. Professor Xavier. Não é isso, tá, gente? Pedro era um homem como todos nós. Sim. São Paulo era um homem como todos nós. Sim. Só que eles estavam vivendo ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês têm que lembrar que Judas também viveu. Sim. E Judas, nós sabemos quem foi Judas Iscariotes. Quem ele fez e qual foi o fim dele. Então, assim, o fato de você ser, naquela época, os apóstolos estarem lá do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não tinham superpoderes, nem fizeram com que eles tivessem superpoderes. Então, primeira coisa, não é o X-Men, tá, gente? A Bíblia não é X-Men, Sim. tá? Só deixando isso aqui muito bem claro pra vocês. São Paulo, São Pedro, eram homens tais quais nós, só que eles tiveram mais graças do que nós. Sim. Por que eles tiveram mais graça do que nós? Porque eles estavam do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. vendo e ouvindo. Deus escolheu eles, por algum motivo. Aquele negócio, né? Não que Jesus fala. Não, acho que foi no Antigo Testamento. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Uhum. Tá ligado? Que muita gente usa pra. Foi Jesus. Foi Jesus, né? No Novo Testamento fala isso. Sim, no Novo Testamento. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Então, não tenham essa perspectiva de tornar a Bíblia como se fosse os apóstolos, como se fossem o X-Men. Não caiam nesse erro, tá? Segundo tópico que eu queria abordar aqui com vocês. A admiração é algo necessário para todos nós. Você vai sempre admirar alguém. Você sempre vai ter alguém em motriz de admiração. Por quê? Você não é completo. Se você tiver 10 filhos, você não será completo. Você nunca será completo por si só. Nem mesmo no matrimônio você é completo. Você só é completo quando você busca nosso Jesus Cristo, e ali sim você consegue buscar a completude em Deus. Fora de Deus, irmão, você pode ter 20 mulheres, 70 filhos, 1000 filhos. Você não vai ser completo. Até porque são outras partes. Como é que você vai ser completo se são outras partes? Né? Uhum. Não é seu. Está fora de você. Não participa de você. Então não existe completude nesse sentido que o Renan dos Santos está apresentando. Ter filhos é uma coisa boa? Mas padres, por exemplo, estão ali ao auxílio de Deus, e isso muitas vezes tem muito mais poder, muito mais significado do que ter uma vida leviana, comum, sem estar buscando a salvação. Sim. Um padre está ajudando milhares de pessoas ali. Sim. Uma interpretação que eu tenho pessoal, que eu posso ter interpretações pessoais, mas não é universal. Isso aqui eu estou falando que é uma interpretação que eu tirei da Bíblia. Que não necessariamente o que a Bíblia adota, nem você tem que adotar. Mas quando o Senhor fala, vocês farão obras maiores do que a minha.
na Bíblia lá, sabe qual é, Adelson? Uhum. Eu, pessoalmente, busco entender aquilo no sentido de, tipo assim, nós vamos, através da medicina, nós vamos ajudar pessoas, nós vamos ajudar muitas pessoas, tá? Porque o que a medicina faz muitas vezes? Ela cura as pessoas, né? Uhum. Então nós vamos fazer coisas boas. Também a igreja faz coisas muito boas. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo ali ter ensinado a gente, etc e tal. Então, assim, todos nós dependemos uns dos outros, tá? Eu tô falando aqui da questão religiosa porque o Ryan fica usando muito a questão religiosa para ganhar dinheiro em cima de vocês que estão ouvindo isso aqui, que escutam o Ryan. Na visão religiosa, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, tá? Então, se nós temos que amar ao outro como a nós mesmos, nós precisamos ter coisas que nós vamos... Assim como nós temos coisas positivas, os outros têm coisas positivas. Nós temos que buscar nos outros essas coisas positivas. Se eu pedir pro Ryan traçar o que ele considera como sendo uma boa pessoa, as características, eu tenho certeza... Tem gente mais rica que o Ryan? Muito. Mas tem gente mais rica que o Ryan, né? Muito mais. Tem gente mais bonita que o Ryan? Sim, tem muito mais. Tem gente mais inteligente que o Ryan? Muito. Tem gente mais devota do que o Ryan? Muitíssimo mais. Tem gente mais rápida do que o Ryan? Muito Mais forte? Muito mais. Com um pau maior? Deve ser. Eu não sei o tamanho. Não, só imaginar. Tu acha que o Ryan tem o maior pau do mundo? Não. Ou da história? Não, né? Em qualquer coisa que o Ryan for aprender. Tem pessoa mais humilde? Tem. Mais corajosa? Tem. Mais corajosa? Tem. Tem? Tem. Mais amorosa? Tem. Então, o que exatamente o Ryan tem nele mesmo? Sei lá. De grande? Nada. Ah, Nada. Então, esse é um exercício que você pessoalmente tem que praticar também. Você não é o cerne do mundo, você tem muito a aprender com as outras pessoas. Tem muitas coisas que você pode admirar nas outras pessoas. E é bom que você admire nas outras pessoas. Ser mais corajoso, ser mais amoroso, sim. ser uma boa pessoa. Existem pessoas que têm predicados em alta relevância que você não tem. Sim. E óbvio que o sumo cerne que nós temos que seguir é o quê? É imitar Cristo. Sim. Né? Que todo santo fez isso, imitou a Cristo. Sim. E se nós tentamos imitar os santos que imitaram a Cristo, nós estamos imitando a Cristo. Sim. Então, essa é a questão na Igreja Católica da humildade que nós temos ao tentarmos, ao pedirmos, quando estiver orando, que os santos orem conosco, nos ajudem na oração, porque eles foram pessoas que conseguiram imitar Cristo e, no sentido humano, estão ali, né? Tem uma referência. Pô, se esse cara conseguiu, por que eu não vou conseguir? Uhum. Que é uma reflexão que nós temos. Porque, assim, quando é Jesus, é foda, né? Sim. Não que nós não devemos fazer isso, mas quando nós vamos comparar, pô, é o Filho de Deus. E Deus se fez homem, tá? Uhum. Então, assim, quando a gente vai se comparar a Deus, fica difícil, tá? Pra gente. No começo de uma busca de vida espiritual. Mas os santos estão aí justamente com essa perspectiva. Tanto é que Paulo disse, me imite. Sim. Disse aos outros, me imite assim como imita Cristo. Sim. Isso tá na Bíblia. Um protestante vai falar uma coisa, né? Uhum. Isso tá na Bíblia. Imite a mim como imitei o nosso Senhor. Uhum. Então, nós temos que ter essa perspectiva. Dentro do alicerce da nossa vida. Nós temos que ter a compreensão de que nós não somos tão relevantes ao mesmo tempo que nós somos relevantes. Uhum. Tá ligado? Uhum. Nós não somos tão relevantes em comparativos com outros sujeitos. Mas nós somos relevantes como nós estamos ao olhar de Deus, tá? Uhum. Então vocês têm que ter essa perspectiva e essa capacidade de olhar isso. Senão vocês nunca vão ser capazes de encontrar defeitos em vocês e vocês vão viver num mar de merda que parece que se o Ryan vive nisso e não é um personagem, o que ele não tá falando ali da boca pra fora, é o mar de merda que ele vive. Se você for ver a entrevista dele com o 38, ele está falando aqui de coração, é uma vida de merda. Viver a vida acreditando... O Ryan falou assim, não sei se tu viu a entrevista, ele falou assim, eu chupo todas as bucetas. Tu viu isso aí? Não. Ele falou isso. Então, assim, pro Ryan, ser um homem é o maior número de mulheres que você pode comer, você comer. O maior número de bucetas que você puder chupar, você chupar. Entende? E ele tem uma filha mulher. Terrível. Se todos os homens acreditarem nisso, não vai sobrar não, viu, Ryan? Todas as mulheres vão ser chupadas do mundo, né? Todos os homens acreditarem nisso. Uhum. Então, assim, a visão de mundo, se o Ryan acredita nisso, é uma visão animalesca,
É uma visão errada em todos os parâmetros. Ele não consegue justificar isso biologicamente. Ele não consegue justificar isso logicamente. Ele não consegue justificar isso espiritualmente. Ele não consegue justificar isso de nenhuma outra maneira. E é por isso que muitas pessoas, como o Ryan, dizem, não admirem outras pessoas. Porque se você seguir o que ele tá falando, você tá admirando ele. Você instituiu uma verdade que você não tem, uma suposta verdade, que você não tem uma análise filosófica, contrafactual, científica, espiritual, teológica, com ninguém. Ou seja, este homem é o que vai mandar na sua vida. Esse homem é a idolatria que você está exercendo. Porque quando uma pessoa apresenta alguma coisa pra gente, a gente segue cegamente em todos os parâmetros possíveis, e essa afirmação é auxiliada somente no homem que está proclamando, ele é a verdade, o caminho e a salvação. É o único que pode fazer isso. Então, você está admirando ele. E quando alguém vai em contrapartida argumentar contra o Ryan ou contra você, porque você necessariamente é do Ryan, quando você adere a uma proposição que você não tem contrafactuais, você quer se tornar o Ryan. É você e o Ryan no mundo que acreditam nessa merda. Então, qualquer pessoa que for atacar o Ryan, você automaticamente vai estar atacando. Sendo atacada. Então, tenha isso em mente. Existem os dogmas? Existem. Perante a Santa Igreja Católica. Mas fora da Igreja Católica, está mais do que demonstrado em diversos campos do conhecimento humano que as noções de dogmas não existem só na Igreja Católica que é possível. Só na Igreja. Por causa da revelação. Só na Igreja que é possível. Fora da Igreja, você não vai encontrar isso. Na física, você não vai encontrar isso. Na matemática, você não vai encontrar isso. Em nenhum outro campo, biologia, fisiologia, economia, não existem essas noções. E não vai ser o Ryan que vai estabelecer, porra. Se grandes homens da história, sabe, se o Keynes não conseguiu instituir dogmas, quem é o Ryan para conseguir instituir nesse sentido? Se, sei lá, Marx não conseguiu. Né? Sim. Se todos esses desgraçados ao longo da história não conseguiram instituir dogmas, e foram todos eles refutados e descredibilizados e respondidos, por que o Ryan não vai ser? Tudo que o Ryan está falando aí é da boca para fora. São flatus voces, que são auxiliados por causa do carro, por causa de onde ele está. Não é acidental que ele diz onde ele está fazendo o vídeo. Não é acidental que ele está no carro dele fazendo esse vídeo. Não é acidental que ele faz de um prédio num apartamento em Mônaco. Não é acidental que ele faz em Barcelona. Não é acidental que ele faz na Espanha, na Ucrânia, na Polônia. Não é acidental que ele fala o número de livros que ele vendeu e quantos milhões ele tem e que ele está com um boi na sombra. Não é acidental. A única... Porra, esqueci o nome da palavra, porra. A única forma de autoridade que o Ryan exerce é da estrutura do vídeo dele. Se você desliga a tela e só escuta, e ele não falasse quem ele é, todas as afirmações do Ryan dos Santos seriam as afirmações que você diria. Isso aqui é um idiota. Isso aqui é uma feminista. Isso aqui é um cara do movimento negro. Falando do movimento negro esquerdista no Brasil. Sim. Se você escuta sem esses chavões e sem ele estar nesses ambientes, ele seria um esquerdista normal. Que você considera como um idiota. Você nunca é autossuficiente, porra. Como é que você pode dizer que você é autossuficiente porque você tem dinheiro? O dinheiro é feito pra quê? Pra você trocar, né? Sim. E você troca por quê? Coisas pra consumir, tudo. Porque você não produz, né? Isso. Você não tá produzindo aquilo, né? Não é suficiente. Você produziu outras coisas. O dinheiro é um meio, não um fim, não, porra. Se é um meio, você depende dos outros. Isso é uma subdivisão do trabalho. Ele depende. Ele depende de alguém que fez esse carro. Ele dependeu de uma mulher pra fazer a filha. Ele dependeu de uma caralhada de infinitas pessoas só pra estar com esse cinto de segurança aí. Ele é dependente. Ele depende. Ele pode ter o dinheiro que ele quiser. Se todo mundo parar de comprar, vender pra ele, acabou pro Ryan dos Santos. Sim. Se todo indivíduo da humanidade disser, não vamos vender ao Ryan dos Santos, o que é que ele vai? Precisa ser da humanidade, precisa só sair daí, que o pessoal diz, ó, tu não vai sair daqui não. Tu tá aqui agora. Acabou. Ninguém vai te vender nada, tu não vai ter gasolina, tu não vai ter nada. Acabou. Vai fazer o quê? Acabou! Se os brancos travarem o dinheiro do Ryan, vai fazer o quê? Nada! Os brancos. Porque ele diz que os brancos são os judeus que são donos de bancos, que são maus, que ele não gosta. Se eles travarem o dinheiro do Ryan, o que o Ryan faz? Nada! Se travarem o dinheiro do Ryan, não deixarem ele postar nas redes sociais, o que ele faz? Nada! Se não deixarem vender os produtos dele, o que ele faz? Nada! Nós somos sumamente dependentes uns dos outros. E quem é aquele que menos depende dos outros? É aquele que só depende de Deus.
Uhum. Você pode tirar tudo desse homem, os mártires, por exemplo, morreram, e tá tudo bem, tô com Deus aqui. Uhum. Você vai matar, você vai fazer o cacete com o cara tá, não, Deus tá comigo. 1000 caem do todo lado, 10.000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, e tu permanecerás lá. Uhum. É isso. Tirou isso, irmão. Você é um vulnerável, é um bichinho, é dependente e tá fudido. Só que Deus, em sua suma bondade, nos ajuda com que isso não aconteça. Beleza, pessoal? Dito isto, muito obrigado a todos vocês. Curta, comente, compartilhe. Tamo junto. E cuidado. Valeu.